Meus amigos e minhas amigas, o desafio pela frente é enorme. É o que o Lula publicou no tweet dele neste dia 23 de março de 2022. O líder nas pesquisas presidenciais disse o seguinte, que destruíram o nosso país, moralmente, politicamente, educacionalmente, destruíram até a nossa política externa. Não será fácil reconstruir, mas nós vamos fazer o Brasil voltar a ser respeitado. Essa é a proposta do Lula, que vai ter como vice o Geraldo Alckmin, que se filiou no PSB para formar essa chapa aí com o Lula. Vamos conferir um trecho do discurso do Geraldo Alckmin no ato de filiação. Mas o discurso dele foi importante, né? Foi direto, objetivo e reflete a responsabilidade que se exige neste momento. Vamos conferir aqui. Essa grande causa do Brasil que nos une, que nos irmana nesse momento histórico. E quero cumprimentar, Carlos Siqueira, o PSB pela decisão de apoiar o presidente Lula para presidente da República. É ele. Nós temos que ter os olhos abertos para enxergar, a humildade para entender que ele é hoje aquele que melhor reflete, interpreta o sentimento de esperança do povo brasileiro. Isso é muito importante, isso que foi falado. Sentimento de esperança do povo brasileiro. A vida da maioria do povo está muito... Inflação, desemprego, incertezas, falta de oportunidades para a juventude, carestia, enfim. É preciso levar em consideração esse sentimento de esperança das pessoas que estão sendo, neste momento aqui no Brasil, massacradas pelo governo Bolsonaro. Inclusive, os 19 milhões de famintos que nós temos no Brasil, infelizmente, entendem que o Lula é a esperança de fazer com que no prato deles volte a ter comida com qualidade. Vamos continuar aqui ouvindo o que diz o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e provável futuro vice-presidente da República. Aliás, ele representa a própria democracia, porque ele é fruto da democracia. Outro fator fundamental. Lula é fruto da democracia. Lula representa a democracia. Veja só, quando se fala de valorizar o voto, de fortalecer a participação popular, é preciso levar em consideração o sentimento das pessoas. E aqueles que estão votando no Lula neste momento, estão votando o voto da esperança. Como disse Geraldo Alckmin, voto da esperança de que as coisas vão melhorar. Porque com o Bolsonaro as coisas só vão piorar. Com o Lula na presidência da República, e se tudo der certo, é o que tudo indica, Geraldo Alckmin de vice, existe a perspectiva real, concreta, de que as coisas realmente possam melhorar. Vamos continuar aqui ouvindo o que disse o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que provavelmente será vice-presidente da República, tendo o Lula à frente da presidência do nosso país. Não chegaria lá do berço humilde que sempre foi, se não fosse o processo democrático. E por ter conhecido as vicissitudes, é que, na realidade, interpreta esse sentimento da alma nacional. As tarefas políticas não são fáceis, mas em política não se obriga, política se conquista com argumento, com respeito, ouvindo aqueles que discordam de nós. Isso é importante, ó. Em política não se obriga, em política se conquista. E é preciso também aprender a lidar com divergências, até porque a sociedade é muito plural. É por isso que o Lula e o Geraldo Alckmin estão formando essa coligação. É um encontro de divergentes para criar uma convergência e recuperar o Brasil. E as condições estão dadas para isso. A coisa piorou demais no governo Bolsonaro. A economia brasileira afundou. A maioria do povo está vivendo muito mal. Então nós precisamos de um projeto que seja realista e eficiente para melhorar as coisas no Brasil. Vamos continuar ouvindo aqui. Mas com convicção para trabalharmos em benefício da nossa. Não tenho dúvida de que o presidente Lula, se Deus quiser, eleito, vai reinserir o Brasil no cenário mundial. Vai alargar o horizonte
do desenvolvimento econômico e vai diminuir essa triste diferença social que nós temos no país. O Brasil precisa ser bom não só para alguns, precisa ser bom para todos. Precisa trazer prosperidade para todos, qualidade de vida para todos. Me permitam, ao encerrar, em homenagem... Prosperidade e qualidade de vida. Bom, esse vídeo aqui, esse trecho, esse corte, está no perfil do UOL. Pois é, nesse momento em que o Lula cresce, o ex-juiz Eco, que foi chamado de juiz ladrão, que não sabe falar, é inaudível, Sérgio Moro foi passear na Alemanha, coitado. Coitado nada, coitado é do povo. Ninguém tem que ter dó desse juiz Eco, não. Aí é engraçado que ele falou que foi recebido no Bundestag, né, o parlamento alemão. Não tem uma foto de gente recepcionando ele, de parlamentares. Talvez algum parlamentar neonazista da Alemanha, né, até queira recebê-lo, porque, bom, o Moro é todo fascistoide, né? Mas vamos aqui, só o início aqui, porque ouvir o Moro faz mal pro estômago, faz mal pra vida, faz mal também pra política. Tomara que a gente consiga dar a ele uma bela derrota. Candidato a presidente, provavelmente ele não será. É bem provável que ele desista, porque ele não tem condições nenhuma. Não sabe nem falar, pô. Vamos lá. Pessoal, a gente está aqui na Alemanha, estamos visitando o Bundestag, está aqui o prédio até, o parlamento alemão. Estamos visitando lideranças para falar sobre a relação entre o Brasil e a Alemanha. Beleza, estamos visitando lideranças. Quais lideranças? Que o Sérgio Moro não postou nenhuma foto com elas e postou a foto com o pessoalzinho aqui, ó. Ele é tão idiota que colocou até o número do coronel Ciro Gomes e escreveu o tweet ainda em alemão. O cara não entende porcaria nenhuma de política e também não entende de justiça. Precisa investigar o concurso que esse sujeito supostamente foi aprovado, porque uma pessoa tão desqualificada não teria condições de ser juiz. Pode ter tido alguma mutreta, pode ter tido. Isso, logicamente, teria que ser investigado. Acho que ninguém nunca vai investigar isso aí, mas é bem estranho. Bom, ano passado, o Lula foi para a Alemanha. E aí ele se encontrou com o Olaf Scholz, né? Que é o sucessor da Angela Merkel. Tá aqui a foto, ó a cara de alegria do Olaf Scholz. Então, assim, o Lula foi lá, conversou com, né, o então futuro primeiro-ministro, o que mostra que Lula é de fato político e estadista. Mesmo não tendo mandato, ele é recebido por lideranças importantes e decisivas dos países, e às vezes até recebido com honras de chefe de Estado. Foi o que aconteceu na França. Ele foi recebido pelo Macron, pelo presidente Emmanuel Macron, com honras de chefe de Estado. E o Sérgio Moro vai lá para a Alemanha e ninguém recebe ele. E ele ainda tem a coragem de fazer um vídeo ridículo e passar essa vergonha na internet. Bom, o Deltan Dallagnol, todo mundo viu, foi condenado a indenizar o Lula em R$75 mil por conta daquele PowerPoint, né? Aquela mentira. Eu tô aqui no site do Superior Tribunal de Justiça, né? A quarta turma formou a maioria de votos e condenou, né? Assim, 75 mil é pouco, né? Ele teria que pagar mais. Só que, assim, a hora do Deltan Dallagnol ainda vai chegar. Vamos supor que ele seja eleito deputado federal. Senador é muito difícil, é quase impossível ele ser eleito. Mas deputado federal, qualquer vacilo dele, ele vai ser cassado, ele vai perder o mandato, né? Mas aqui, vamos para um fator importante, que é isso aqui, ó. Quando ele fez aquele PowerPoint, que inclusive ele até declarou ter se arrependido de fazer, o cara é covarde e não sustenta nem os erros que cometeu. Tudo bem, as pessoas podem se arrepender, mas ele deveria ter falado, não, eu fiz e... Enfim. Aí depois ele falou que foi um erro de cálculo, porque realmente a coisa ficou ruim para ele. E esse PowerPoint aí fez com que, inclusive, ele se transformasse no motivo de chacota. É estranho ver um cara também que tem uma forma de falar, parecendo que, sei lá, tem um ovo na boca. Ele é todo esquisitão, esse Deltan Dallagnol. Então, politicamente falando, também é outro que não tem oratória, nunca vai ser um bom tribuno. E como procurador de justiça, bom, ele foi condenado, né, por ter feito um mau exercício do cargo que ocupava. Vai saber também, né, como é que foi o concurso que ele foi aprovado. Bom, mas tá aqui, ó, site do Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal de Justiça. Vou ler um trechinho aqui, ó. Fatos apontados na entrevista não faziam parte da denúncia, ou seja, ele fez aquele PowerPoint para falar mal do Lula, para fazer uma peça de campanha política contra o Lula e a favor do Bolsonaro. Essa é a verdade, porque a Lava Jato, né, tem como principal legado
ter colocado o Bolsonaro na presidência da República. Essa é a realidade, o Bolsonaro, inclusive, admite isso. E os próprios procuradores da Lava Jato também admitem. Então vamos lá, né? Ler um trechinho aqui dessa matéria. No caso dos autos, Salomão, que é o ministro Salomão, né, que é foi o relator desse julgamento, que deu uma decisão, né, correta, apontou que o ex-procurador da República, o Deltan Dallagnol, por meio do recurso do PowerPoint, utilizou palavras que se afastam da nomenclatura típica do direito penal e processual penal, a exemplo de petrolão, propinocracia, governabilidade corrompida, todas direcionadas na apresentação ao ex-presidente. Além disso, o relator entendeu que Dallagnol incorreu em abuso de direito ao caracterizar Lula durante as falas na entrevista coletiva como comandante máximo do esquema de corrupção e maestro da organização criminosa, bem como ao anunciar os fatos que não faziam parte do objeto da denúncia. É importante lembrar que desse PowerPoint surgiu aquela frase, né, que caracterizou a Operação Lava Jato. Abre aspas, não temos provas, mas temos convictos, fecha aspas. Então eles se acharam o quê? Semideuses capazes de condenar pessoas simplesmente por convicções. Ainda bem, né, que o Walter Delgatti, aquele hacker que é um herói nacional, mostrou para a população a verdade sobre a Operação Lava Jato ao expor, né? E o The Intercept Brasil teve um papel muito importante nessa exposição, junto com outros veículos de comunicação, ao expor as falcatruas jurídicas do Sérgio Moro e os procuradores da Operação Lava Jato. Tanto é que Deltan Dallagnol e Sérgio Moro não processam criminalmente aqueles que atacam eles, porque se eles processarem, eles vão ter que responder na justiça sobre o processo. E aí, aqueles que forem processados, que estão chamando eles de ladrão, de bandido e tal, vão expor com argumentos verdadeiros e corretos que eles, no exercício de seus cargos, fizeram a coisa errada, cometeram crimes. Aí tô aqui com esse meme que diz o seguinte: tem que pagar, tem que indenizar o Lula. Foi compartilhado pelo Emir Sader. É isso aí. O Deltan Dallagnol ficou todo nervosinho, né? Fez porque ele é um cara meio descontrolado, ele não sabe, né, ter equilíbrio diante de situações difíceis. Ele não tem preparo para enfrentar a vida como ela é. Ele é, como se diz, criado a leite de pera, filhinho de papai. Não sabe o que é a vida real. Aí foi dar uma entrevista para a CNN. Aliás, a CNN deu um show de jornalismo nessa entrevista. Seria muito bom que eles fizessem sempre assim. O Paulo Pimenta pegou aqui e publicou na página dele um trechinho dessa entrevista, e aí ele escreveu o seguinte: o deputado federal Paulo Pimenta, PT do Rio Grande do Sul. Abre aspas, olha só o que o Paulo Pimenta escreveu. Machista e desequilibrado, desnorteado após uma derrota para o Lula, Dallagnol interrompe Mona Lisa Perrone e leva invertida ao vivo. Esse é o nível da turma da farsa Jato. Bora ver essa invertida aí, que ela foi sensacional. Pessoas que trabalharam contra a corrupção no nosso país. Quando o senhor fala, então, entregar para o cara é o ex-presidente Lula, eleito 2 vezes, que aparece em primeiro lugar em todas as pesquisas eleitorais até o momento. Eu gostaria, procurador, por gentileza, quando eu estiver falando, espere eu terminar, né? É mais gentil assim, aí eu termino a pergunta. Problema algum, mas a pontuação da elegância, ela é sempre muito bem-vinda. Então vamos lá, quando o senhor fala... Aí, veja só, é assim que os jornalistas têm que agir. Veja, Deltan Dallagnol sofreu uma derrota na justiça, não é pouca coisa. Isso aí demonstra o quê? Que aquilo que se falou sobre a Operação Lava Jato se confirmou aquilo que as pessoas realistas falaram. A Operação Lava Jato é uma farsa. Aí a equipe do Lula publicou nas redes sociais do Lula o meme, né, que aí eles escreveram o seguinte: a equipe do Lula achou um PowerPoint. Aí colocaram aí, né, a inocência de Lula passo a passo. Lawfare, né, ele sofreu lawfare, foi perseguido politicamente através da justiça por criminosos pagos para fazer cumprir a lei, mas que acabaram cometendo crime. Vida devassada, família atacada. Aí ele foi absolvido, teve processos anulados, não encontraram uma única prova contra ele. Sérgio Moro considerado suspeito. A Lava Jato
todo mundo sabe, é uma operação parcial, farsesca. O Lula acumulou 24 vitórias na justiça e não tem nenhuma condenação, ou seja, pode sim se candidatar à presidência da República e, se tudo der certo, ser eleito e recuperar o nosso país. Essa é a realidade. Para finalizar, meus amigos e minhas amigas, o Instituto Lula publicou, neste dia 23 de março, que já tem um ano que o Supremo Tribunal Federal acertadamente declarou suspeito o juiz Sérgio Moro, que condenou de uma forma fraudulenta o Lula, uma condenação para tirar, o petista da disputa presidencial de 2018 e ajudar a eleger o Bolsonaro. Bom, todo mundo viu. Moro foi nomeado ministro da Justiça, o próprio Bolsonaro revelou que fez um acordo com ele para colocar ele no Supremo Tribunal Federal, mas como o marreco, ele não tem cacife para ser ministro do Supremo, não tem capacidade, não tem jeito. Bolsonaro foi fritando ele até o momento que ele não aguentou, foi pedir demissão quase chorando e agora está vivendo de boquinha partidária, nada contra, aos que são assalariados de partidos políticos. Mas quem falou mal da política, quem trabalhou contra a política, viver de salário de partido político é demonstração realmente de incoerência total. A pessoa está, vamos dizer assim, no fundo do poço da moralidade, da verdadeira moralidade. Não o falso moralista, mas aquela coisa, da honra, do caráter, de fazer aquilo que é correto, de ter a cabeça erguida diante das situações. Hoje, Sérgio Moro vive, de boquinha partidária. Aliás, ele vai ter que explicar a origem daquele dinheiro que ele recebeu da Álvares Marçal. O TCU tá na cola dele, todo mundo tá acompanhando e vamos ver o que é que vai acontecer, de agora para frente. Mas importante lembrança aqui do Instituto Lula, que colocou o seguinte, há um ano o STF reconhecia que Sérgio Moro, ex-juiz e ex-ministro de Bolsonaro, agiu com parcialidade ao condenar o Lula. Uma a uma, as mentiras foram sendo derrubadas. Hoje, só não vê quem não quer. Lula foi vítima de uma perseguição política covarde que o tirou das eleições de 2018. Mas lutar vale a pena. A verdade vence. É isso aí, meus amigos e minhas amigas. Lutar vale a pena. A verdade sempre vence. Nunca foi fácil, nunca será fácil, mas é preciso lutar para vencer. Bom, quem chegou até aqui, eu quero pedir aquele grande favor, se inscreva aí no canal, deixa um comentário com a crítica, com a sugestão, para que a gente possa ir melhorando esse trabalho que nós estamos fazendo aqui neste canal do YouTube, canal A Voz do Cerrado. Eu sou o Flávio Rezende, editor do blog A Voz do Cerrado e editor do canal também. Um forte abraço e até o próximo vídeo.